Saudações da Advocacia Criminal. O meu nome é Salvador Neves da Silva Filho. Eu sou advogado criminalista e hoje eu vou falar sobre um assunto que foi proposto por uma colega minha, a doutora Patrícia, advogada criminalista. Forte abraço, doutora Patrícia. Então, o assunto de hoje é contagem de prazos processuais em relação aos juizados cíveis e criminais. No CPC de 2015, que é o Código de Processo Civil, ele determina em seu artigo 219 que a contagem de prazos processuais devem ocorrer de forma que obedeça os dias úteis. Repetindo, artigo 219 do CPC, prazos processuais em dias úteis. Acontece que o CPC é uma lei geral, e aí pode existir leis especiais que se sobrepõem a uma lei geral. Lembre-se do brocárdio jurídico que diz o seguinte: lex specialis derogat lege generale. Percebeu? Ou seja, se a lei dos juizados especiais cíveis, que é a lei 9.099/95, disciplinasse, ela não disciplinava até a semana passada, se ela não contém nenhum tipo de determinação em relação à contagem de prazos, significa que ela deveria obedecer subsidiariamente ao CPC. Se ela tiver uma determinação de dias, contagem de dias diferente do CPC, prevalece ela. Percebeu? Acontece o seguinte, que esta lei, até a semana passada, ela não dizia nada sobre prazos processuais. Ela era omissa até a semana passada. Só que, diante dessa omissão, os juízes dos juizados especiais cíveis se reuniram num órgão chamado FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, e eles criaram um enunciado 165 para servir de base para a aplicação dos prazos em todos os juizados especiais cíveis. E eles disseram que os prazos nos juizados especiais cíveis, através desse enunciado 65, deveriam ocorrer de forma contínua, contrariando até mesmo a lei geral CPC. Acontece que, a meu ver, eles agiram de forma totalmente equivocada. Por quê? Porque juiz não é legislador. Juiz não pode criar leis. Ele tem que obedecer, ele tem que aplicar a lei vigente. E em caso de omissão da lei dos juizados especiais, eles deveriam seguir o CPC, a lei geral. Então, quando a lei especial é omissa, segue a lei geral. Percebeu? Só que eles criaram um enunciado divergindo do CPC. Absurdo. Inclusive, existem inúmeros outros enunciados que estão de acordo com o CPC. Por exemplo, do FPPC, que é aquele Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eles criaram dois enunciados, 415 e 416. Também tem o FONAGEF, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Eles criaram também o enunciado 175. Todos esses enunciados de acordo com o Código Civil, Código de Processo Civil, CPC de 2015, obedecendo o prazo em dias úteis. Percebeu? Aí, diante dessa divergência, o Conselho Federal da OAB ajuizou no STF, no ano passado, a DPF 483. A DPF 483, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, justamente contra esses juizados que não seguiam o Código de Processo Penal em caso de omissão de uma lei especial. Eles diziam, a OAB, que esses juízes estavam violando diversos princípios elencados na nossa Constituição Federal do Brasil. Por exemplo, princípio da legalidade, que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Também o princípio da separação de poderes, que está no artigo 2º.
Também o princípio da segurança jurídica, que está no artigo 5º, inciso 36. Outro princípio também que eu posso citar aqui agora é o princípio constitucional também do repouso semanal remunerado, que está no artigo 7º, inciso 15. Percebeu? Só que, semana passada, notícia fresquinha para vocês, surgiu uma nova lei, a Lei 13.728, de 31 de outubro de 2018, da semana passada. E esta lei inseriu o artigo 12A na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. O que é que diz este artigo 12A? Ele diz basicamente o seguinte, que nos prazos computados em dias por lei ou pelo juiz, deverão ser cumpridos os dias úteis. Repetindo, nos prazos, o artigo 12A diz basicamente isso, que nos prazos computados em dias, seja por lei ou pelo juiz, seja qualquer ato processual, inclusive aqueles de interposição, prazo para interposição dos recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, na semana passada acabou com a divergência, acabou com a controvérsia. Então, juizado especial cível são dias úteis. Acabou, jogaram uma pá de cal no assunto. Percebeu? Acontece que a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, como o próprio nome já diz, tem dois blocos. O primeiro bloco, Juizados Especiais Cíveis. E o segundo bloco, a partir do artigo 60 até o 92, trata dos Juizados Especiais Criminais. Só que o legislador foi pontual ao inserir apenas no primeiro capítulo, referente aos Juizados Especiais Cíveis. Ou seja, essa regra dos dias úteis vale somente para a primeira parte da lei, o bloco referente a Juizados Especiais Cíveis. Em relação ao segundo bloco, que é Juizados Especiais Criminais, eles obedecem subsidiariamente o Código de Processo Penal. Percebeu a diferença? Juizado Especial Criminal, em caso de omissão, já que não existe ainda um artigo nesta parte do Juizado Especial Criminal da Lei 9.099 e 95, que disciplina prazo processual. Então, neste caso, eles utilizam de forma correta o que está elencado no Código de Processo Penal. E lá, no artigo 798, está bem claro, objetivo, taxativo, de forma expressa, que os prazos penais ocorrerão de forma contínua. Todos os prazos penais ocorrerão de forma contínua e peremptória, não se interrompendo em caso de férias, domingos ou feriados. Então, resumidamente, juizados especiais cíveis em dias úteis, em conformidade com o CPC, artigo 219, e agora, a partir da semana passada, com a Lei 13.728, que incluiu o artigo 12A na Lei 9.099 e 95, no capítulo referente a juizados especiais cíveis, dias úteis. Já em relação aos juizados especiais criminais, permanecem dias corridos, em consonância com o Código de Processo Penal, artigo 798. Se você aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, anote! Se você gostou deste vídeo, clique no joinha, clique também no botão vermelho e se inscrevam neste canal. Compartilhe também essas informações com todos os seus amigos e deixe também seus comentários para que toda semana eu traga novas informações da advocacia criminal. Se bem que hoje eu trouxe também informações do Juizado Especial Cível. Forte abraço e fiquem com Deus!